semana é Shlach Lecha, hebraico, que significa manda para você. É o nome, porque cada parashá ou porção tem um nome, um título. Agora vamos entender o contexto dessa parashá. Do Rabino, se Deus está dentro de nós, cada um de nós que usar os seus pés para estar fazendo parte, trazendo a sua energia para cada um desses lugares, vai poder estar se misturando com a energia desse lugar, desse local. E por isso, se a gente está chegando no Monte Tabor, vamos entender o que aconteceu ali, aquilo que os evangelhos estão apresentando para nós, e para a gente poder realmente entender e ampliar dentro de nós essa possibilidade de estar com essa frequência da transformação. Quando a gente pensa nessa palavra transfiguração, nós estamos falando sobre uma transformação, sobre uma metamorfose. A Cabala nos ensina a fazer a leitura não só da Torá, mas ela amplia também o nosso olhar com relação à leitura dos evangelhos. O meu foco, a minha maior vontade quando eu comecei no estudo da Cabala era conseguir entender quem era Jesus, quem era esse ser que eu tomava como um modelo, e para entender cada vez mais e aprofundar e entender essa palavra que está vindo muito forte para mim hoje, que é o assunto da aceitação, conseguir entender por que é que eu tinha que aceitar a explicação de algo invisível, algo que a minha lógica, o meu pensamento questionava o porquê. Eu não sei se isso acontece ou aconteceu com vocês, mas essa busca foi o que fez eu tentar usar essa linguagem da Cabala para traduzir essas questões internas que não batiam e não fechavam. Dentro dos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, o assunto da transfiguração aparece em 3 deles. Então nós temos aqui 3 evangelistas dos 4 narrando exatamente essa mesma cena. Uma cena em que Jesus está com 3 dos seus discípulos e ele sobe no Monte Tabor e acontece ali uma situação em que eles estão juntos e eles olham para o céu e aparece a imagem de Moshe Rabbeinu, o profeta Eliahu. Nós temos aqui Moisés e Elias. Jesus aparece com as vestes brancas brilhando e os discípulos olham e eles caem com seu rosto no chão, amedrontados com aquilo que eles estão vendo. Aparece uma voz do céu, e quando a gente imagina essa cena, é como se naquele momento Jesus estivesse se mostrando diferente, não como um ser físico de carne e osso, que é naquele momento a forma que os discípulos enxergavam Jesus, o seu rabino, o seu rabi. Da mesma forma que nós estamos aqui caminhando na Terra Santa com o rabino, eles caminhavam aqui na Terra Santa escutando os ensinamentos do seu mestre, do seu rabino. E esse seu rabino, nosso mestre Jesus, aparece vestido com essas vestes, transfigurado. Por quê? Porque ele já não é um ser de carne e osso,
mas ele já está numa dimensão diferente. Ele é um ser divino, como se as suas vestes já não fossem mais essa nossa veste que tem esse peso e essa fisicidade, mas são vestes que trazem essa leveza, que é como se ele estivesse flutuando e brilhando como um ser iluminado. Nós acabamos de passar pela lua cheia de Sivan. Então aqui nós vamos fazer como faz a Cabala, unir vários pontos. Nós estamos na Terra Santa, nós estamos no deserto, que nós estamos fazendo a leitura desse livro que é Bamidbar, que fala sobre esses novos caminhos que a gente consegue alcançar no deserto, porque o deserto é feito de infinitas possibilidades, não são caminhos que já estão prontos. Quem anda no deserto sabe que não existe a pegada do outro que foi na frente. Cada um de nós está criando as suas próprias pegadas. Lua cheia de Sivan, lua cheia de Gêmeos, é o maior potencial de comunicação. Comunicação entre dois opostos. O nosso eu físico, o nosso eu espiritual, o nosso mundo físico, o nosso mundo que a gente pensa que está lá em cima, que está no céu, mas se a gente segue pela lógica e o raciocínio do Rabino, essa comunicação é uma comunicação profunda interna. E nesse momento, nesse lugar, Jesus está ali mostrando para os seus discípulos que isso é possível, que isso é algo que pode acontecer dentro de todos nós. Essa iluminação, porque esse é um mês, o mês de Sivan é um mês em que cada um de nós tem um grande potencial de fazer essa união entre duas cabeças, entre dois seres, entre duas entidades, entre dois mundos. E Jesus faz essa transfiguração e ele encontra essa iluminação nessa lua cheia, que é a lua cheia da iluminação de Buda, festival de Azalá. Quer dizer, tudo isso está acontecendo dentro de cada um de nós. Esse potencial existe dentro de cada um de nós. Quando a gente estiver no Monte Tabor, nós vamos fazer a leitura desse evangelho. E de novo, várias situações na vida de Jesus acontecem narradas em um ou outro evangelho. Esta passagem acontece em 3 evangelhos. Então aqui é a importância de que cada um que consiga acessar esses ensinamentos perceba que se cada um dos evangelistas falava para um público, por exemplo, Marcos falava diretamente para o povo hebreu, nós temos aqui 3 falando para vários, a mesma narrativa para alcançar o máximo de pessoas. Então aqui a importância desse lugar onde nós vamos estar pisando, onde nós vamos estar levando a nossa energia divina para ela se mesclar com a energia divina desse lugar, para que cada um de nós possa fazer essa transfiguração internamente. E nós estamos aqui no começo dessa nossa jornada espiritual. O Rabino falou muito bem, porque ontem foi um dia light, talvez era o começo. E a partir de agora, cada passo que a gente estiver fazendo, nós estamos fazendo algo que não está aqui no nosso mundo físico. A gente nem tem ideia do que a gente está transformando numa outra dimensão da nossa alma, a oportunidade que a nossa alma agora, a alma de cada um de nós, está aqui vibrando de alegria por esse nosso trabalho, e ele vai estar começando agora, e nós vamos estar iniciando nesse lugar, o lugar da nossa transfiguração, que cada um de nós possa abraçar essa possibilidade e consiga, nesse momento, receber esse potencial para poder levar durante todos os dias. Aqui é a nossa inauguração, que essa nossa inauguração possa ser divina
tendo o exemplo desse nosso grande mestre, o Rabino falou, o mestre é aquele que é o modelo, que a gente possa usar esse modelo nessa nossa viagem santa, nessa nossa caminhada santa, para ter uma aceitação que não é a aceitação do dogma, mas a aceitação desse ser divino que está dentro de cada um de nós, que fica esquecido a maior parte do tempo, e que aqui agora, fisicamente, a gente possa sentir que esse ser divino existe e que cada um de nós pode transformar, pode interferir, pode aceitar, pode assumir, e que assim seja. Amém. Amém, amém, amém. Tem uma pergunta já. Pois não. Nós saímos. Nós saímos de Tel Aviv com direção ao Monte Tabor. Nós estamos bem próximo. Como o nosso ônibus é grande, ele fica estacionado. Nós paramos aqui num café e nós estamos do ladinho do Monte Tabor. E nós vamos pegar uma van e subir para a Igreja da Transfiguração. Esse Monte Tabor e a Igreja da Transfiguração marca uma história dos evangelhos que é narrada por 3 evangelistas. Nós temos 4 evangelhos e essa história se repete nos 3 evangelhos. Aqui a gente já tem um indicativo que mostra a importância desse momento, o momento dessa transformação do nosso Mestre Jesus nesse ser divino iluminado, sendo aceito por Moisés e Elias, que aparecem do seu lado. E eu, de forma pessoal, comecei o meu estudo da Cabala, o estudo do Antigo Testamento, para conhecer mais sobre Jesus. E conforme a gente vai aprofundando na linguagem da Cabala, é como se a gente tivesse uma espécie de um GPS, um tradutor-intérprete, que faz a gente conseguir encontrar desdobramentos. Essa união entre Moisés e Elias, quando a gente pensa em Elias, a gente está diretamente pensando naquele que traz a linguagem da Cabala para nós. Quando a gente pensa em Moisés, nós estamos pensando naquele que traz essa linguagem, esse ensinamento. Os nossos mestres são para nós os modelos. Através do modelo, nós conseguimos reproduzir os seus passos e a partir daí encontrar algo que pode ser aquilo, se é o que a gente busca, a alegria, é a nossa iluminação. O Monte Tabor da Transfiguração mostra esse momento na vida de Jesus em que ele fazia essa união entre o divino e o físico. Vamos lembrar que nós estamos no mês de Sivan, Gêmeos, que é o mês em que a gente pode fazer essa união entre o ser físico, o ser espiritual, entre o mundo físico e as dimensões espirituais, entre o nosso corpo e a nossa alma. Aqui é a hora de fazer essa união. E através dessa união, nós conseguimos a nossa iluminação na base de uma aceitação, não de um dogma, mas a aceitação desse nosso ser divino que somos e temos a responsabilidade de trazer e santificar cada um dos passos. Aqui está começando verdadeiramente a nossa jornada na Terra Santa. Vamos subir e lá em cima nós vamos ler o Evangelho. Olha, eu estava no ônibus. Para quem não estava no ônibus conosco, na van conosco,
Só porque nós vamos estar indo em muitas igrejas, e já que a gente é cabalista, vamos olhar para a cruz e não pensar em sofrimento. Pensar, então, Rabino, a linha... Aí vamos mudar aqui. Para a gente mudar a nossa mentalidade, ao olhar para uma cruz e imaginar que a linha vertical é um canal de união entre o céu e a terra. E a linha horizontal, uma união entre todos nós aqui dentro do mundo físico. São linhas que, se a gente pensar, eu gosto sempre de imaginar que as linhas são infinitas. Uma vai se unir à outra, porque vai de novo virar o círculo, né, Rabino? Se a gente continuar, ela vai se unir tanto horizontalmente quanto verticalmente. E é exatamente isso, fazer essa união. Hello, how are you? Opa, olha que lindo. De novo, para nos receber. Agora a viagem está começando para valer. Aqui são os primeiros passos desse encontro, desse reencontro. Tá. Hello, how are you? Fine, thank you. And you? Where are you from? From Italy, and you? Ah, from Brazil. Brazil. Have a nice day. Thank you, you Bye. too. Bye, bye. Aqui agora realmente as pessoas se encontram. Nós estamos falando da união. Nós vamos falar aqui da união entre o nosso Mestre Jesus, entre Moisés e Elias, que são aqueles que trazem a linguagem da Cabala para nós. E isso está sendo narrado em 3 evangelhos, não é à toa. Não é à toa. Essa é a pedra, a rocha que preserva a frequência. Tem vida, inteligência, consciência, memória. Da mesma forma que uma vez a gente pensava que as árvores não tinham consciência. Agora a árvore, florestas, a comunicação, o mistério. Mas aquele mundo existia há milhares de anos. Então o que mudou? Não é a árvore que mudou, nossa percepção mudou. E isso é importante. E quando a gente percebe esse fato, a gente fala, então, se é uma questão de percepção errada e correta, eu vou trabalhar em mim para resgatar, melhorar a minha percepção. Para eu perceber não é uma percepção